Bom, basicamente vamos fazer aqui a segunda queima. Então, como a gente não teve ali a preencher de um lado e do outro, né, a gente tem o dente quase que na sua posição total. O que eu vou fazer agora? Um papel químico e a gente vai confirmar. Deixa eu fechar aqui que vai ficar melhor. E a gente vai confirmar agora se o tamanho do desgaste que a gente tem que fazer, e tende a ser muito pequenino, porque como eu relatei na primeira queima, eu não faço acrescentos, eu só cubro o opaco. Então nós temos aqui um resultado, está marcado. Eu uso agora uma pedra verde. Bom, temos aqui as posições onde a gente tem que fazer um desgaste. E como agora, para eu ligar o motor e fazer os desgastes, eu vou precisar ligar o aspirador, eu vou fazer isso rapidamente e já volto para mostrar como ficou. Então voltando aqui depois dos desgastes, foi aqui um leve desgaste aonde está a marquinha vermelha, dá para reparar. É que eu voltei a pôr o dente no lugar para confirmar que isso já estava bem. Então ele volta a tocar, eu não tiro completamente o toque. Se tirar não é problema, vocês veem que eu ponho ele aqui no sítio, nem sequer tenho que fazer força para ele encaixar, ele já está, e a gente consegue ver uma leve passagem de luz entre os elementos nos proximais. Bom, é o seguinte, como eu quero fazer um dente muito fácil, para mostrar uma aplicação muito simples, vou usar apenas 4 massas. Isso é para mostrar que a gente consegue obter uma boa translucidez incisal, um bom corpo do dente, uma boa cervical cromatizada, sem fazer misturas de cerâmica, sem criar muitas situações, utilizando 4 massas numa sequência de 2 queimas e glaze, né, posteriormente. A gente vai obter um resultado muito favorável no nosso trabalho. E basicamente agora nessa segunda queima eu vou utilizar para isso, para conseguir obter esse resultado e mostrar a vocês a facilidade da gente conseguir estratificar com poucas massas. Eu vou mostrar para vocês que somente agora com esse material, vou mostrar aqui em close, apenas agora utilizando o Transpa neutral, ok? Eu vou obter esse resultado, vou chegar nesse resultado esperado. A gente já viu por meio das fotos que o dente está muito próximo da escala, então a gente já sabe qual é a qualidade que a gente tem aqui de estratificação, e agora a gente vai fazer a segunda queima e logo vamos acompanhar aqui a segunda estratificação, e logo depois da segunda queima vamos mostrar o resultado final, como é que ficou antes do glaze, tá bem? Então fique aí no aguardo e até já. Então, como eu vos disse, vamos utilizar aqui somente essa massa para a gente conseguir chegar aqui num resultado final, ok? Vou fazer aqui uma leve hidratação dessa cerâmica. Então vamos aqui fazer essa estratificação. Vou começar a estratificar essa face vestibular incisal. Agora eu mudo a minha estratégia, né? Eu deixo de vir a primeira queima que eu faço de baixo para cima, de dentro para fora, e aqui agora eu faço de cima para baixo, e vou não muda de dentro para fora, de fora para dentro, porque agora não vai levar camadas, vai ser somente uma camada de cerâmica.
já tenho aqui o meu dente finalizado. Então já foi a segunda estratificação. Ok. O dente parece levemente vestibularizado, mas quando... é porque a câmera também eu não consigo dar a mesma profundidade que os nossos olhos veem. Mas quando a gente vê em relação à face vestibular desse corredor esquerdo do paciente, né, com uma vista sagital, a gente percebe que não vamos ter um problema de um dente demasiado vestibularizado. Eu consigo ver na câmera, a diferença é realmente muito maior do que eu consigo ver aqui na minha frente. Pronto. Olhando já dessa maneira, não parece tão vestibularizado. Se vocês conseguirem observar, a gente tem uma sequência de arco. Espero que vocês consigam ver. Tem uma continuidade do arco incisal entre lateral canino e primeiro pré. Ok? Mas ainda assim, depois que ele queimar, ele tende a reduzir um pouco, é muito pouco, essa cerâmica não contrai muito. E eu ainda vou fazer um acabamento, vou fazer alguma textura vestibular. Então eu também preciso ter um mínimo de altura que seja, porque eu com uma textura ou um acabamento vestibular acabo por não perder a altura vestibular, né? Não perco suporte labial nesse caso, tá bem? Então vamos aqui para a segunda queima. Uma outra dica que eu tenho para vos dar é esse instrumento. É um instrumento muito simples, é uma coisa feita à bancada. Isso é muito típico de um técnico em prótese que, eu preciso de um instrumental dessa maneira. E quando você procura, as marcas que vendem acabam por ter uma qualidade muito melhor do que essa, né, como é óbvio, mas também o preço muito maior. Então a gente vê, olha, eu consigo resolver isso à bancada. E a gente faz, isso é um cabo de espelho de consultório, de médico dentista. Aqui tem um Duralay, né, e eu fiz para prender isso, é uma lâmina dessas antigas, daquelas lâminas de gilete que a gente comprava antigamente. Eu parti, cortei ela da maneira que eu queria. Pronto, fiz aqui um instrumental e serve muito bem para a finalidade que eu a utilizo. Agora sim, se vocês observarem aqui, eu vou não só preencher os espaços vazios, mas também ganhar alguma altura, porque depois, como eu disse, aí sim eu vou verificar o contato. É uma altura, não é nada substancial, não preciso encher de cerâmica para isso. É realmente algo para a gente ganhar a forma do dente, levando em consideração que a face mesiovestibular é a face em que aparece o contorno das linhas de ângulo, e a mesiopalatina é onde está o ponto ou a área de contato com os dentes proximais. Então é uma observação bastante interessante, que depois a gente vai poder perceber isso melhor na hora de fazer os desgastes e de conseguir criar aqui a nossa área de contato. Ok? Mesma coisa pela região palatina, tomando o máximo de cuidado possível para que a gente não... uma leve vibração, tomando o máximo de cuidado possível para que a gente não estrague uma linha de ângulo ou uma forma que a gente já deu ao dente. E vamos ter aqui um dente levemente finalizado, já com alguma textura, já com alguma ondulação vestibular. Espero que esteja dando para ver muito bem. Pronto. Vamos levá-lo ao forno agora. Então é isso, meus amigos. Com essa segunda estratificação preparada, vamos levar ao forno. E eu já na sequência coloco as duas queimas, tanto a primeira quanto a segunda que eu fiz, são iguais, e eu vou partilhar com vocês
uma foto do meu próprio forno para que vocês vejam quais foram as configurações que eu utilizei, tá bem? Até já. Olá, amigos. Pronto, tivemos aqui então o nosso resultado das nossas duas primeiras queimas. A primeira queima com o máximo possível de massas, não é, que a gente utiliza e que a gente precisava alcançar os valores pretendidos, e agora chegamos na segunda queima, que é aquela da opalescência, da gente conseguir uma passagem de luz, uma melhor absorção e reflexão de luz, não é? E a cor, como no início já estava praticamente lá a cor, agora na segunda queima a gente vai poder observar que nós conseguimos, sem sombra de dúvidas, atingir uma qualidade de coloração bastante satisfatória, utilizando apenas 4 massas, fazendo o nosso levantamento do dente todo a partir de dentina opaca, dentina incisal, e depois usando um opalescente para a gente ganhar um pouco mais de passagem de luz e também um pouco mais de valor no dente. Pronto, vou mostrar aqui para vocês qual é que foi o resultado que nós obtivemos, né? Isso ainda está aqui nas mãos, deixa eu ver se eu consigo mostrar dessa forma, porque assim é possível que consigamos ver isso aqui um pouco melhor. Eu também vou a fotografar os dentes para poder mostrar para vocês, mas sem sombra de dúvidas atingimos a coloração, atingimos o tom, o croma, matiz, está tudo aqui, ok? E os detalhes agora no glaze, basicamente é só glasear. Aqui agora já não vai ter muito segredo, a gente conseguir utilizar da melhor maneira possível as nossas massas cerâmicas para depois ter o mínimo de trabalho possível na hora do glaze. Vamos fazer aqui o ajuste. O ajuste agora sim demanda um bocadinho mais de trabalho, porque, como eu vos disse, se depois nós pegarmos e tivermos aqui uma vista oclusal do trabalho, vamos perceber que o contato fica justamente no equador proximal do dente e mais para palatina do que para vestibular, ou seja, vestibular, aonde o dente faz a curvatura com uma vista oclusal, como vocês podem ver na imagem, não é aonde justamente o dente vai ter o contato. Posicionei o papel químico, vou posicionar meu dente e puxar o papel químico, e eu senti qual é que foi a pressão que foi exercida aqui. Então, mais uma vez, vou colocar o papel químico, posiciono o meu dente e puxo o meu papel químico e continuo a ver aonde está o toque, e já sei onde eu tenho que tirar agora. Basicamente, se a gente observa, vamos fazer aqui a distal, colocamos o papel químico, assentamos o nosso dente, fazemos aqui alguma pressão para ele estar no sítio, e se eu tentar puxar, nesse caso já rasgou aqui o meu papel químico, não era essa a intenção, mas se ele não sair, não insista, porque ele está com demasiada compressão, e isso vai ser mostrado logo aonde. Vou até tirar essa partezinha que já rasgou, porque vai ficar mais fácil de mostrar a vocês onde estão os maiores contatos. Vi por distal, mesial, o contato mais forte está por distal, o contato maior estava por distal. Após perceber isso, pronto, temos aqui o nosso dente. Bom, depois de ter feito a adaptação e da gente já ter o meu dente praticamente pronto para receber o glaze, vamos observar agora a questão das texturas. Neste caso é um canino de um dente de um trabalho, isso é um trabalho real, para que fique claro, é um dente, um canino de um trabalho de uma boca que ela está absolutamente toda modificada, não tem uma consistência de trabalho, ou seja, a gente tem, eu
Pela parte distal do meu canino, eu tenho uma prótese facial removível. Na parte anterior dessa boca, na mesial do meu canino, eu tenho coroas sobre dente, sobre implante. Cada uma provavelmente foi feita numa época diferente, porque elas são diferentes entre si. Mas o que eu quero dizer com tudo isso eu não vou a texturizar esse dente para criar aqui mais uma técnica de estratificação ou de textura vestibular, ou de nem nada disso. Eu vou só seguir mais ou menos aquilo que eu estou a ver nessa boca, que é um dente que ele precisa ser integrado à boca, ele não precisa aparecer, ele não precisa ser bonito, não precisa ter textura praticamente nenhuma, até porque aparentemente é uma coisa que a gente não sabe, né, por não ter recebido foto nem informação do médico. Eu não sei qual é a idade desse paciente, eu não sei qual é que o objetivo desse médico, porque ele não me mandou fotos, ele também não comunicou o que ele gostaria de ter na boca desse paciente. Pronto, é um paciente que precisaria, se calhar, de um aumento de DVO, precisaria de refazer essas próteses que estão cada uma delas feita numa altura. O paciente, se calhar, com aquele dinheiro que ele foi tendo ao longo da vida, ele foi tentando fazer melhorias na sua boca, né, e chegamos a esse mosaico aqui. Pronto, então o que eu vou criar eu vou tentar disfarçar o meu dente para que ele fique o mais natural possível e que ele seja aquele, se calhar, que é o único que alguém aponte e fale: esse daqui não é a prótese, todos os outros, se calhar, são, menos esse. Então eu vou tentar fazer aqui o melhor possível, sem criar muitas situações. Quando eu faço uma reabilitação total, que essa sim é a minha especialidade, ok, é diferente. Então eu vou criar mamelos, eu vou criar diferentes formações de mamelos, profundidades, halos, cromatizações cervicais proximais e tudo mais. Pronto, eu posso criar tudo isso. Para além da gengiva, eu posso fazer stippling na gengiva, eu posso fazer uma gengiva mais disfarçada, um pouco mais aparente. Isso vai do gosto daquilo que o dentista quer, do que o paciente quer e principalmente do que a boca pede. Neste caso, o que a gente quer é só disfarçar esse dente e que ele seja o mais suave possível na boca desse paciente, que ele fique o mais contente com o resultado final. Pronto, essa é a nossa ideia aqui. Então, eu vou mostrar para vocês, eu não criei praticamente textura nenhuma, ok? Eu fiz algumas anatomias no dente, porque isso sim é aquilo que eu havia dito. Embora seja um dente que não tenha muita textura, não tem que ter muito trabalho em torno disso, mas é um dente sim que precisa de ter morfologia, anatomia, ou seja, ele precisa seguir alguns parâmetros. Então eu posso inclusive passar aqui um lápis para que a gente consiga ver rapidamente quais foram as formas proximais que eu dei a esse dente, ok? Esse, inclusive, eu fiz aqui, ó, tá a minha bossa e aqui tá a minha terceira inclinação. Vou até fazer uma correção nesse longo eixo de formação do dente. Vou fazer mesmo aqui, só para que vocês possam ver rapidamente. Bom, vou fazer aqui o glaze final, né? Tem aqui a minha pasta de glaze já preparada. Vai aí uma outra dica de algo que eu gosto muito de utilizar, que é um pincel antigo. Isso é um pincel Renfert, por um acaso é um bom pincel, mas é muito, muito antigo. E assim, quando ele começou a perder a pontinha, eu cortei as cerdas retas, cortei com um bisturi novo, bem amoladinho, para que elas ficassem bem, o máximo retinhas possível. E fiz dele um pincel de glaze. Então ele me facilita a
passar o glaze sobre a face da cerâmica, o mais uniforme possível. Então, quando eu venho aqui e passo esse glaze nessa minha face cerâmica, ele copia toda a minha face, não deixa nada para trás, fica homogêneo, é muito mais rápido eu utilizar esse pincel. Vou fazer aqui mais uma vez uma comparação. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar como importante no nosso dia a dia, que é o tempo todo a olhar o dente e ver se a gente tem, de preferência usando todos os ângulos de recebimento de iluminação, de luz, né, para ver se a gente tem se a gente está conseguindo bater a cor, se a gente tem todo o efeito possível da qualidade daquilo que a gente vai entregar. Neste caso, por ser um canino, embora não tenha sido pedido, como eu falei, vou fazer o mais simples possível para que o paciente sinta-se bem confortável. E portanto, como eu vejo que na face vestibular eu posso ganhar um bocadinho mais de croma, principalmente nesse terço médio, por ser um canino, isso vai me dar uma qualidade maior. Eu estou aqui a utilizar agora o Shade A da Mio. Ele incorpora muito bem com o glaze da Ivoclar. Desculpa se fica um pouco chato, fica robotizada a fala, mas é porque com o máximo de concentração que eu tento buscar aqui enquanto faço isso, conseguir falar com o conteúdo e fazer acaba por se tornar um pouco mais difícil. Mas pronto, temos aqui agora um dente um pouco mais cromatizado. Se a gente achar que é demais, o que eu indico fazer é, com o próprio pincel que eu passei, pego um bocadinho de glaze e volto a passar na região que eu acho que pode ter sido afetado um pouco mais do que eu queria. Pronto. Eu gosto dessa cervical mais cromatizada, isso dá muita naturalidade na boca, isso parece realmente um dente tá batendo a cor a 3. Vamos pôr a queimar. Bom, meus amigos, então acabamos de concluir este elemento unitário e vocês viram a simplicidade disso, ou seja, com poucas cerâmicas, na verdade nós utilizamos apenas 4, nós conseguimos chegar num resultado muito satisfatório. Vocês podem notar pelas fotos que a gente conseguiu fazer com que o dente batesse cor, tivesse uma profundidade, uma qualidade de corpo de dentina, de incisal, terço médio, terço cervical, ou seja, o dente está ali completo com todas as informações que nós precisávamos passar para ele. Então, seguindo essas dicas, seguindo essas pequenas informações, a gente vai chegar num resultado muito satisfatório. Então, vocês acompanharam essa pequenina aula, essas pequenas dicas para entenderem que, na verdade, um contexto como de estratificação, o contexto geral disso agora que eu acabei de passar como a questão da estratificação, é baseada em apenas conhecer morfologia, anatomia, e o restante a gente vai preenchendo essas lacunas com umas dicas aqui ou ali, tá bem? Então, tá aí essa videoaula, essa pequena videoaula, eu espero que vocês tenham gostado e que tenha feito algum sentido para que vocês possam utilizar a partir de agora dentro do vosso laboratório, tá bem? Obrigado por ter assistido e até a próxima!